Oi pessoal, boa noite. Conseguindo chegar minimamente atrasado para falar sobre relacionamentos tóxicos. Esse é um assunto que eu acho muito interessante porque vocês não têm ideia como eu faço o diagnóstico de relacionamento tóxico. As pessoas não sabem ou não enxergam o que é um relacionamento tóxico. E não é só quem está dentro do relacionamento tóxico. É também as pessoas que estão em volta de um relacionamento tóxico. Vai passando, vai ficando, e eu vou explicar para vocês como que esse processo se estabelece, por que isso vai acontecendo desta forma. Tá, então vamos lá. Depois perguntas aí, quem quiser vai fazendo algum comentário, depois eu volto para as perguntas, também tem umas perguntas que mandaram ali na caixinha, eu vou responder também. Então, me digam vocês, o que vocês acham que é um relacionamento tóxico? É um relacionamento com que características? Tomar um chimarrão. Bom, as pessoas têm uma ideia que relacionamento tóxico é sempre um relacionamento que tem briga, que tem confusão, discussão, conflito. E isso não é verdade. Um relacionamento tóxico, ele pode se estruturar sem ter tanta confusão, sem ter conflito, sem ter briga. Perdão, me engasguei. E isso passa uma ideia equivocada. Poxa, mas como que é algo que não dá... Perdão. Que não dá briga, que não dá confusão, não dá conflito, é tóxico. É justamente por esse caráter mais suave, vamos dizer assim, insidioso de como que o relacionamento vai se estabelecendo e a situação vai evoluindo, tá? Então, isso é muito importante perceber porque as pessoas sempre atentam para este aspecto. Briga, discussão, então isso é um relacionamento tóxico. Muito ciúme, agressão. Deixa eu desligar o ar aqui que está muito quente aqui. Agora, estou com frio. Então, agressão, discussão, ciúme, sempre fica configurado, pelo menos na ideia geral, de que tenha esses elementos. Mas isso não é verdade. Um relacionamento tóxico, ele não necessariamente é tão evidente nesse sentido. Ele pode ser num caráter muito mais discreto e não aparentar. Mas isso também é tóxico, também faz mal emocionalmente e também com todas as consequências que isso leva. E o que acaba acontecendo muito aqui? Chega uma pessoa com um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, que a gente faz o diagnóstico, detecta a situação que o paciente está vivendo, e aí, à medida que eu vou conhecendo melhor a história, entendendo a vida desse paciente, eu vou entendendo que, peraí um pouquinho, esse relacionamento que tu tá vivendo não tá legal. Tem várias situações aí que são estranhas, mas a pessoa não tá se entendendo desta forma. Então, isso é que não fica claro para as pessoas, tá bem? E assim, esse elemento assim, é gradual. Tá? Então a toxicidade, ela não começa de uma hora para outra na relação. Como tudo, qualquer problema não começa necessariamente, normalmente gigantesco. É gradual. Então aquele amor, que muitas vezes é muito amor, é um excesso de amor, é muito intenso, que por um lado deixa as pessoas muito encantadas, se sentindo muito acolhidas, muito cuidadas. Depois é que vai começando a se transformar nesse relacionamento tóxico, no terror, no horror, mas pode ser silencioso, não tão evidente. Isso pode ser até um problema em especial para pessoas que são mais carentes ou que têm um histórico emocional assim de mais baixa autoestima, mais dificuldade de se impor, de colocar limites, de dizer não. Então essas pessoas, elas vão se sentir num momento inicial assim muito cuidadas, muito amadas, com muita atenção, com muito acolhimento, e aquilo que já poderia ser um indicativo de um relacionamento tóxico, no caso assim, querer saber demais da pessoa, controlar demais, estar muito atento a algumas situações, muitas
sugestões que começam a passar um pouquinho da conta, começa a ser um pouquinho de limitadores para a pessoa fazer escolhas, para a pessoa ver o que ela quer para a vida dela, o que ela gosta de fazer, manter hábitos, vão aparecendo devagarinho. Mas para aquelas pessoas, então, que são mais vulneráveis emocionalmente, pessoas mais carentes, baixa autoestima, dificuldade de colocar limites, dificuldade de dizer não, elas vão, por essas fragilidades, elas vão se envolvendo. E o relacionamento vai crescendo. Daí em diante, a situação vai se estabelecendo. E a pessoa que é a tóxica do relacionamento, ela vai se entranhando assim na vida daquela pessoa, ela vai cada vez ocupando mais espaço, ela vai cada vez envolvendo mais, cada vez participando mais de situações da vida da pessoa, e a pessoa é como uma prisão que a pessoa não percebe. Então a pessoa está presa, ela começa a estar limitada, mas ela não entende desta forma. E ela muitas vezes não percebe que ela está sendo envolvida, aprisionada pela pessoa tóxica. Tá? Então isso, como isso é gradual, sabe, a água está gelada, aí quando vê, ela esquenta um pouquinho, está mais morninha, mas até que ela fica pelando. E aí o triste é que, não é engraçado, mas assim, é triste de ver, assim, porque o que acontece? A pessoa perde até a percepção disso. Eu vou falar um pouquinho depois, porque tem dois fenômenos que acontecem, que é o Darwin e Gaslighting, que a pessoa perde a percepção da realidade. Mas isso eu vou chegar mais adiante. E qualquer pergunta também, qualquer outra dúvida aí, escrevam aí. Mas esse ponto é muito importante, é um alerta para as pessoas. A pessoa que está no relacionamento tóxico, ela normalmente não sabe. A imensa maioria, eu vejo aqui, não sabe. Ou até já saiu do relacionamento, estamos aqui conversando e eu falo para ela assim, isso era um relacionamento tóxico? E a pessoa fica surpresa, porque ela não tinha ainda se dado conta de que era um relacionamento tóxico. É muito comum isso acontecer depois, quando a gente conversa, quando a gente vai iniciar um tratamento, enfim, eu vou começar a entender a história do paciente, aí eu acabo vendo. E outro quadro, outra situação que é muito recorrente é essas pessoas que são mais vulneráveis a se envolverem com essas pessoas, elas acabam tendo, infelizmente, uma recorrência na vida de relacionamentos tóxicos, justamente porque, pelas suas fragilidades emocionais, elas acabam sendo, então, mais suscetíveis a se envolverem com pessoas que daria para perceber uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E por isso que eu digo que a psicoterapia, pessoas que fazem terapia, elas acabam tendo um superpoder. Qual que é o superpoder de quem faz terapia? É perceber, identificar, antecipar situações em que vem na característica daquela pessoa, o jeito de falar, o jeito de pensar, o que ela te exige, o que ela te demanda. Opa, isso aí está passando da conta, isso aí está além, não me faz bem, ou não é legal, ou está me impedindo de ser quem eu sou, porque é assim que vai acontecendo, tá? Bom, as pessoas pensam que relacionamento tóxico só acontece em um tipo de relação, que é relacionamento amoroso. Mas não, relacionamentos tóxicos podem ocorrer no ambiente profissional, podem ocorrer num ambiente familiar, podem acontecer num ambiente assim de amigos, um ambiente social, vamos dizer assim. Também pode, não é só num relacionamento de pessoas que estão num namoro, num relacionamento, numa união estável, num casamento. Isso também pode acontecer, essas relações tóxicas, elas podem acontecer em outros ambientes também, outras relações. Então, por exemplo, no trabalho, colegas de trabalho, no meio médico, posso falar que acredito que acontece muito isso de relações tóxicas dentro dos ambientes assim, de uma faculdade, de um curso de medicina, de um hospital, de um departamento, assim, de uma prefeitura.
pode acontecer, não é restrito só aonde tem um relacionamento amoroso. A toxicidade não é exclusiva desse tipo de relacionamento, tá? E uma coisa muito importante é que existem alguns padrões, tá? De relações. Então pode ser aquele tipo assim, ó, que é meio que como se fosse um ciclone. Então quando vê do nada uma explosão, uma situação que até então não tava tudo tranquilo e acontece alguma coisa e bum, explode tudo. Vai e vem. Então tem esse período de calmaria e quando vê uma explosão, tá? Pode acontecer também de uma outra forma, que é como se fosse um apagamento gradual, devagarinho. A pessoa tóxica vai impondo, estabelecendo esse padrão e a outra pessoa vai cada vez mais se apagando no sentido assim de manter seus hábitos que gosta de fazer, porque a outra pessoa desaprova, não estimula, não fala nada tão claro, tão evidente, mas vai passando para a pessoa aquela ideia de que ela não deveria fazer, de que não é melhor, não é o melhor, e a pessoa vai gradativamente deixando suas coisas de lado, parando de fazer, deixando de insistir, de se posicionar. Isso está relacionado também com esse aspecto psicológico da pessoa ter essa fragilidade de se impor. Mas vai devagarinho, então, se afastando das pessoas que gosta, dos hábitos que gosta de fazer, muitas vezes até no jeito de se vestir, no jeito de se portar, de falar. Eu já vi situações assim de relacionamentos tóxicos em que a pessoa parou de dar a sua risada, porque a outra pessoa achava que era uma risada que era excessiva, que tinha um aspecto meio sedutor, algo assim, e a pessoa começou a não rir mais, então não se sentia mais confortável em rir do seu jeito normal, vamos dizer. Pode inclusive fazer com que a pessoa se afaste, não só de amigos, mas da família, porque aquela pessoa tóxica do relacionamento acaba passando uma ideia de que essas pessoas não são boas, não te fazem bem, ou são más influências. Isso é muito comum, às vezes, com mulheres mais jovens, em que a pessoa tóxica do relacionamento faz se afastar de amigas que são solteiras ou que gostam de sair mais, justamente por essa insegurança, então vai fazendo a pessoa ir cortando relações, hábitos de sua vida. E é gradual, não é uma imposição, tu tá proibido, proibida. Não, é devagar, é com uma fala mais indireta, mais assim, devagarinho que vai botando e a pessoa vai aceitando, vai recuando. E como tem essa situação de que tudo isso pode parecer, não, é cuidado, se importa, me ama demais, não quer ficar longe de mim nunca, quer que eu esteja sempre junto, então vai passando essa ideia confusa, porque o amor não pode ser uma prisão, o amor não é controle, não é fiscalizar, o amor é um sentimento, e esse sentimento é o que? É confiar, é acreditar na pessoa. Então se a outra pessoa te ama, isso tem que te bastar. E as atitudes dela, se ela tem atitudes compatíveis a alguém que ama. Se uma pessoa que tem um desenvolvimento emocional, amor próprio, se ela está com uma pessoa que ela identifica que as ações dessa pessoa não são compatíveis com uma pessoa que confia, que respeita, que acredita, bom, então qual que é a conduta, qual que é a ação adequada? É se afastar. Nos relacionamentos tóxicos isso não acontece, porque a pessoa que está ali como a vítima do relacionamento, ela acaba não percebendo ou sendo envolvida. Isso faz parte do processo. Qualquer pergunta, fiquem à vontade. Então, outra forma é isso. É esse controle disfarçado, como eu falei antes. Então, toda essa necessidade de querer saber, de estar por dentro, onde é que tu tá, com quem tu tá, como é que vai ser, onde é que vai, que horas vai. Tudo isso parece muita preocupação, mas é controle. É controle que pode parecer uma ideia falsa de amor, mas que à medida que as coisas vão acontecendo, esse monitoramento ele é constante, essa fiscalização é constante. E como vai gerando também transtorno,
a pessoa fica incomodada, não gosta, deixa claro assim que ela não aprova isso, ou deixa nas entrelinhas que ela não aprova, o que a pessoa vai fazendo? Ela começa a evitar as situações, porque ela sabe que a pessoa tóxica ali não gosta, prefere que não, ou depois ela fica emburrada e a pessoa vai aceitando. E aí é que está o problema. Vai sendo cada vez mais. Isso vai abrindo precedentes. Então a gente tem que manter a nossa individualidade. Um relacionamento saudável é duas pessoas que têm as suas individualidades e que escolhem também ter um momento juntos, em casal. Então, se mantém a sua parte individual das coisas que fazem parte de quem eu sou como pessoa e das coisas que fazem parte do relacionamento. Isso tudo tem que ter um conjunto. Não vai funcionar um relacionamento em que só se vive para o casal ou só se vive de forma individual. Não vai funcionar. Tá? Um outro fenômeno, um outro padrão de relacionamento tóxico é o relacionado com a culpa. Como é que ele funciona? Tem até um termo em inglês que é DARVO, que se DARVO, D-A-R-V-O. Primeiro o D, deny, negar. Então a pessoa sempre nega que ela está fazendo algo que seria tóxico. Então ela sempre nega, o padrão é negar. Aí o segundo ponto é atacar. Então ela ataca o outro. Então ela acaba, na verdade, quando ela é cobrada, ela acaba, além de negar, colocando no outro, atacando o outro como a pessoa sendo o problema dessa situação. Ela acaba então também revertendo, ela reverte a situação. Então ela que começou sendo atacada porque estava fazendo algo que impedia o outro, então a pessoa tóxica, ela tem esse comportamento, ela nega, ela diz, não, é tu que faz isso, ela reverte, é tu que sempre está me atacando, é tu que está sempre se queixando de mim, eu só estou me preocupando contigo, aí ela se vitimiza, então eu sou o culpado, então gostar de ti, me preocupar, querer o melhor para ti, querer estar contigo, então isso é um problema, e ela acaba ofendendo também a pessoa com essas acusações, então ela reverte toda a situação, e a pessoa, como é muito comum essas pessoas tóxicas elas serem muito articuladas na fala, elas acabam conseguindo fazer isso e a pessoa acaba lá pelas tantas cedendo, aceitando, sendo conduzida desta forma. E a pessoa também é muito incisiva, repetitiva. Uma outra situação que acontece é o gaslighting, que é o seguinte, é a pessoa trazer como se fosse assim uma percepção alterada da realidade. As pessoas sempre falam isso de ti, todo mundo acha que eu tô certo, as pessoas também acham que tu faz isso errado. A pessoa tóxica ela vai descrevendo uma realidade que não é verdadeira para aquela pessoa que é a vítima do relacionamento tóxico, e aí a pessoa começa a ficar na dúvida se ela realmente tá certa no que ela tá se queixando, no que ela não tá gostando naquele relacionamento, ela fica na dúvida. Não, peraí um pouquinho, se as pessoas falam, será que não sou eu mesmo o problema? E isso, de tanta repetição, a pessoa vai ficando realmente nessa posição que ela não sabe mais se o que ela pensa está certo, se aquilo ali é real mesmo, se ela tem direito àqueles sentimentos, àqueles desconfortos. Ela acaba sendo envolvida nisso e vai entrando nesse funcionamento que quando a gente está aqui atendendo uma pessoa numa situação dessas, tu tem que desconstruir isso para ela e mostrar para ela que esse fenômeno aconteceu e que ela foi como se fosse envolvida, como se fosse um feitiço, enfeitiçada por esse funcionamento dessas pessoas que fazem esse processo. E ainda assim, o que ainda acontece é que a pessoa, a vítima do relacionamento, de um relacionamento tóxico com outra pessoa, ela se sente sempre culpada. A culpa é sempre dela. Porque ela realmente acaba sendo convencida de que ela é a culpada dessas situações
E deu, isso está estabelecido na cabeça dela e ela fica assim. Isso em terapia a gente consegue no acompanhamento e mostrando para a pessoa. Tá? Esse é mais um padrão. Existe um outro padrão que é parecido com o do ciclone, quando vem e explode, que é o da valorização-rejeição. Então, em determinados momentos é tudo mágico, maravilhoso, que pessoa maravilhosa, perfeita, e em determinado momento, quando algo não é o esperado, como gostaria, a rejeição. Tudo horrível, é uma porcaria, tu não presta, tu não faz, não me valoriza, não sei o que, inverte tudo, aí tudo passa a ser ruim. Então são situações que acontecem em relacionamentos tóxicos. Vou tomar aqui um chimarrão. Até se alguém tiver alguma pergunta, tem as perguntinhas que deixaram nas caixinhas ali, depois eu dou uma olhadinha, tá? Até se estão gostando aí, o que estão achando, se a explicação está sendo, enfim, acessível, compatível, me falem, tá? E tudo isso que eu estou falando, o que tem que acontecer? Uma pessoa que conseguir identificar tudo isso que eu estou falando, todas essas características de um relacionamento tóxico, o que ela tem que fazer? Ó, deitar o cabelo, tem que ir embora. Não é uma relação saudável. Só que é muito difícil sair de um relacionamento tóxico por tudo isso que eu falei. Porque agora falando parece muito fácil de enxergar isso. Mas a pessoa que está vivendo, ela está como se fosse enfeitiçada, presa naquilo. Então ela acaba não tendo mais a sua percepção daquela situação da realidade, do que ela está vivendo, e do que ela sente. Ela já se questiona. Não, mas realmente, eu não devia ter feito aquilo. Não, mas ele se preocupa comigo. Não, mas não é exagero, é cuidado. Não é demais. A pessoa vai se transformando nisso, e por isso que é muito difícil sair desses relacionamentos. Muitas vezes aí, como conseguir? Né? Buscar acompanhamento psicológico. Então quem faz terapia acaba se fortalecendo nesse sentido, porque aí começa a enxergar. Aí o que vai acontecer é muito comum, aí a terapia passa a ser um problema para aquela pessoa do relacionamento que é a tóxica, ela começa a atacar a terapia, que se for uma terapia de qualidade, que vai começar a identificar, pontuar, peraí, vamos pensar, mas como é que tu te sente, mas o que aconteceu, mas o que tu gostaria de fazer, o que tu sente, isso vai começar a gerar conflito, e aí a pessoa vai começar a atacar, sabotar o tratamento. Isso vai ser um problema, por quê? Porque vai estar bagunçando esse funcionamento do relacionamento estável, do relacionamento tóxico que vem num funcionamento padrão, que aquela pessoa tóxica, ela acaba controlando, conduzindo. Tá? Então a terapia se transforma em um problema. Outra questão que torna difícil sair de um relacionamento tóxico é o seguinte: a pessoa, ela acaba, no decorrer desse relacionamento, se ela já era frágil, e é muito comum pessoas frágeis entrarem em relacionamentos tóxicos, ela fica mais frágil ainda, ela fica mais destruída emocionalmente, mais fragilizada. Então fica mais difícil para ela sair, porque ela está mais debilitada emocionalmente. De tudo isso que eu estou falando para vocês, de todo esse processo, e como ele é gradual, então a pessoa vai gradativamente enfraquecendo, ficando mais fraca. Por isso que precisa fortalecer, muitas vezes precisa de ajuda, de suporte, e muitos relacionamentos tóxicos acabam quando lá pelas tantas a pessoa tóxica, acaba se envolvendo com outra e aí ela troca. Ela abandona aquela e vai para uma outra pessoa. Muitas vezes acaba desse jeito. Outra questão que torna difícil sair de um relacionamento tóxico é que, à medida que a pessoa vai se apagando e pelo controle, por aquele amor que parece muito amor, um amor em excesso, mas na verdade é controle, ela acaba se afastando da sua rede de apoio, dos seus relacionamentos. Então ela vai ficando muito distante dos amigos ou da família ou de, enfim, outras pessoas, e ela está muito isolada, muito só, e aí fica difícil também para ela conseguir. Isso faz parte assim dessa condução. Então
é muito importante entender assim que eu costumo falar isso para as pessoas quando a gente conversando aqui fica claro que ela estava num relacionamento tóxico, é dizer para elas assim, quando elas se dão conta, meu Deus, como eu não fiz isso, como eu não me dei conta, como fica se sentindo muito mal, fica se colocando mais para baixo. Eu falo, bom, mas é que é muito difícil se dar conta disso tudo, é muito pesado, e não é fraqueza, é difícil mesmo, é sofrido. Que muitas pessoas acontece às vezes situações em que tem criança envolvida, tem filhos, ou tem, né, não é filho, mas acaba sendo, né, um enteado, enfim, tem criança no meio, então a pessoa acaba também se sentindo vulnerável por tomar uma atitude, tem criança ali no meio, não, mas é bom para a criança, não, mas aquela ideia de ter uma família, de ter um lar, isso tudo dificulta tomar uma decisão. Então a gente tem que entender, e eu procuro passar quando chega aqui situações assim para mim, de que não é fraqueza, de que na verdade foi a consequência de um processo que acabou afetando e prejudicando aquela pessoa emocionalmente e a percepção dela da realidade, que ela não se deu conta que ela no que estava acontecendo, onde ela estava entrando, o que estava acontecendo com ela, que aquilo estava envolvendo ela. Qual que é a consequência disso? Todo mundo tem um limite. O copo, uma hora, transborda, ele fica cheio e transborda. Então, para algumas pessoas é menos, outros é mais, mas vai aumentar muito a chance, então, de quê? De ter um quadro depressivo, um transtorno de ansiedade, problema de sono, alguma alteração de humor com irritabilidade. Pode também acontecer algum abuso de substância, compulsão alimentar. Pode, então, aquela mente que está em sofrimento, aquela pessoa, acaba começando a desenvolver outros problemas psicológicos que são decorrência do que ela está vivendo. Então, a mente está num sofrimento gigantesco e começa a aparecer outros sintomas, e podem ser sintomas tanto emocionais quanto no corpo. Isso tudo pode acontecer. Então, isso é toda, vamos dizer assim, a história dos relacionamentos tóxicos, de como que isso tudo vai se estabelecendo. E é muito comum pessoas que são tóxicas, elas repetirem. Então, assim, elas seguirem, né, porque elas não mudaram, então elas vão tendo sempre relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos abusivos, tóxicos, e que não envolvem, muitas vezes, violência, agressão, conflito. Pode ser dessa forma insidiosa, mais discreta, de controle, de passar uma ideia que a pessoa não deve fazer aquilo, que não é o melhor, que as ideias dela não são as melhores, ou como ela gosta de viver a vida dela não é o mais legal, e a pessoa vai entrando nisso e vai sendo envolvida. Alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, eu vou ver as perguntas da caixinha primeiro e depois eu vejo aqui. Como saber o limite entre o normal e o tóxico? Ótima pergunta. Uma questão é estar num relacionamento em que a pessoa conversa contigo e te diz algo assim, olha, eu acho que isso não é legal, ou eu não acho legal quando tu faz isso, e aí se conversa sobre a situação e se tenta chegar a um consenso. Agora, tudo que começa a ser uma imposição, uma limitação, e que não é algo assim dentro do aceitável, por exemplo, um relacionamento em que a outra pessoa se excede no uso de álcool. Bom, aí não está sendo tóxica, ela está te dizendo, olha, tu está te prejudicando quando tu te excede no álcool e também prejudica a nossa relação ou a família. Isso não é algo tóxico. Agora, no caso, a pessoa começar a impedir que a pessoa faça coisas e que não geram prejuízo, mas só porque ela não gosta, porque ela não consegue lidar, bom, aí ela está se excedendo e se transformando em algo impositivo, de controle, de fiscalização da outra pessoa. Estar com uma pessoa é entender ela como ela é como um todo. Tem a parte boa, tem a parte ruim, tem as qualidades e tem os defeitos. É o pacote. Claro que todos nós podemos evoluir e melhorar, mas é o todo, a gente não controla as pessoas. Duas pessoas têm que estar juntas porque elas querem estar juntas e não por imposição. Isso não é legal, não é saudável.
Outra pergunta. Quando se passa por inúmeros relacionamentos tóxicos, achar que o atual será igual é comum? Sim, ótima pergunta. Isso pode gerar esse padrão assim de que a pessoa vem traumatizada de outros relacionamentos e ela fica condicionada. Tá. O que eu sugiro, recomendo, quando vejo esse tipo de situações é, antes de se envolver com outra pessoa, primeiro procura estar bem contigo mesma. Tá? E aí, para isso, procura tratamento, acompanhamento, principalmente terapia. Se precisar de medicação, também, mas principalmente terapia. Para primeiro estar bem consigo mesma, se entender, elaborar tudo aquilo, entender tudo que viveu, para aí sim, nos próximos relacionamentos, poder identificar. Tá? E aí que entra a terapia, os pacientes falam isso, é um superpoder. Fazer terapia, porque tu consegue identificar as situações quando as pessoas começam a mostrar que não, isso está demais, isso é excessivo, isso é indevido, isso é controle, isso é impedir que eu seja do meu jeito ou respeitar a minha individualidade. Então vai aparecendo e aí tem como observar. Como tu falaste ali, inúmeros relacionamentos tóxicos, a pessoa acabou não aprendendo, não identificando, então ela reincide. Ela sai de um e entra em outro, sai de um e entra em outro, e não percebe. Tá? Isso tem que ser tratado. Tanto os relacionamentos que aconteceram, quanto daqui para frente para os próximos, para quebrar este padrão. Tá bom? Marido alcoólatra. Nega mesmo com tratamento parar de beber. Seria tóxico, pois me faz... Sim, sim, acaba tendo uma toxicidade no sentido da consequência desse problema com o álcool que ele tem, mas o alcoolismo é uma doença, a pessoa tem que procurar tratamento. Se ela não entende, não aceita que ela tem um tratamento, isso faz parte até do problema da dependência de álcool ou das dependências, então aí volta para ti. Tá bom, tu tá vendo? Não busca ajuda, não aceita, não tá vendo o prejuízo que tá causando para ti, para a família? Bom, aí tu tem que pensar o que tu quer. É difícil, eu sei, eu trato muito isso aqui, as pessoas conseguirem pensar o que elas querem. Ah, mas vai ser difícil tomar uma decisão. Sim, bom, isso envolve, faz parte da vida, tomar decisões difíceis, fazer escolhas. E não fazer uma escolha também é uma escolha. Tá bem? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Se alguém mandou alguma pergunta aqui na live. Meu ex-marido, eu entender que eu era errada, sempre fazia eu pedir desculpas para ele. Então assim, pela tua descrição, faz a gente pensar naquele mecanismo que eu falei, que é um tipo de relacionamento tóxico, que é daquele do Darvo ou do gaslighting, que a pessoa acaba negando, atacando a pessoa, invertendo a situação e coloca no outro. Tá? Então a pessoa tóxica, que nem tu tá falando no caso desse teu ex-marido, faz tu te sentir a culpada, a vítima da história toda, e a pessoa já começa a se questionar se ela estava certa mesmo, se ela está percebendo as coisas da forma certa. A pessoa fica nesse processo assim que é o gaslighting também, essa percepção alterada da realidade, como se ela fosse a culpada dos problemas. É muito triste ver isso. Mas tem saída, tem solução. É procurar ajuda, tratamento, identificar isso e se libertar. Que mais? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Não. Só aquelas mesmas. Mas então, por isso é que eu acho importante falar, porque as pessoas entram muito em relacionamentos tóxicos, se envolvem em relacionamentos tóxicos com pessoas que vão dando vários sinais disso. E algo assim, que é super em evidência, que a gente fala, que aparece muito hoje em dia, né, que a gente vê assim, muitos feminicídios estão relacionados com relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, que foi se chegando ao pior desfecho de agressão, com eventualmente então de a pessoa vir a ser assassinada por aquele relacionamento que
já tinha sinais, e aí, claro, a dificuldade muitas vezes é conseguir se afastar e proteção. Nisso, meu entendimento é que a justiça aí falha, enfim, em dar a proteção devida para essas pessoas, e acaba acontecendo essas tragédias, tanto que a gente vê os números dos casos aumentando. Acredito que tem que ter uma revisão nessa questão da punição, e também toda essa divulgação acaba passando uma ideia que isso acontece, que nem os casos de suicídio, que acaba proliferando, né, quanto mais a gente vai falar sobre isso. Certo, pessoal? Acredito que seria isso. Mais alguma pergunta de última hora? Agradeço aí a quem ficou até agora comigo. Normalmente eu faço nas segundas às 6, quando eu termino as minhas aulas com meus residentes, eu faço a live de começo da semana. Qualquer coisa, sugestões, dicas, enfim, críticas, perguntas, estou à disposição. Tchau, pessoal. Boa semana. Até a próxima.